Pessoal, deixa eu contar uma historinha para vocês. Eu vou falar sobre lote, tá? O terreno, alguma coisa parecida com isso, tá? E dentro dessa historinha que eu vou contar para vocês, existe uma outra historinha dentro também. Alguém já ouviu falar de um livro chamado Lean Startup, certo? Legal, bom livro. Alguém já leu? Legal. Então quem leu, tem um negócio nesse livro que é muito legal. E aí o cara narra, lá no capítulo 9, ele fala assim, ele escreveu um pedaço de um livro e ele fez um experimento muito legal com a sua filha. Os dois escritores fizeram um experimento com a filha deles. Então, eles falaram, cara, eu preciso enviar um monte de carta e essas cartas têm uma série de coisas que devem ser feitas, tá? Então ele falou assim, cada envelope tinha de ser endereçado, selado, preenchido, deixa eu ver aqui, com a carta e fechado depois. As duas filhas deles tinham 6 e 9 anos de idade, tá? Então, basicamente, elas sabiam como deviam fazer para executar o projeto. Aí uma delas falou, papai, projeto, primeiro temos de dobrar todas as cartas, depois temos de fechar os envelopes, enfim, temos de colar os selos e pronto, certo? Beleza? As crianças sabiam fazer isso. E aí esse cara pegou e falou assim, não, vou fazer o contrário do que vocês estão falando. Vou fazer de um outro jeito, um jeito que eu acho que deveria ser feito. Mas as meninas sabiam como deveria ser feito isso. E o cara pegou e falou assim, não, eu vou fazer de uma outra maneira, contra-intuitiva. Terminar um envelope de cada vez, elas, como a maioria de nós, achavam que seria mais trabalhoso explicando para ele que não seria eficiente. As vizinhas falaram, não papai, você é burro, né? Vamos fazer uma atrás da outra, né? E eles só se dividiram os envelopes e ele falou, beleza, então tá valendo a aposta. Quem terminar primeiro ganha alguma coisa, tá? Vocês já viram alguma coisa parecida com isso? Né? Então assim, é engraçado notar que aquela criancinha pequenininha, ela tinha ciência de como que ela devia fazer as coisas, certo? Quem terminou primeiro? O pai? Ou a mãe? Ou as crianças? Quem acha que foi as crianças? Vai, fala. Quem acha que foi o pai? Legal. Então vocês leram o livro. Certo? Por que o pai terminou primeiro? Essa é a pergunta. Não, pô. Tá. Então assim, cara, por mais que seja estúpido essa ideia, essas meninas, de alguma maneira, elas estavam pensando como as fábricas funcionam. Ou seja, eu pego uma série de coisas, eu pego um lote e saio arregaçando esse lote, fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo. Então eu pego todos esses lotes, depois eu crio. Tá vendo que tem uma construção lá no fundo? Eu queria pegar uma imagem melhor, mas... então o que os caras fizeram? Primeiro limparam todo o terreno, depois eles criaram as casas, tá? E aí eles vão fazendo tudo em lote. Em lotes grandes, né? Um envelope por vez é a maneira mais rápida de executar isso, né? Porque existe um negócio chamado fluxo da peça única, tá? Ou teoria do lote pequeno, tá? Isso é muito legal. Quando eu li esse livro, eu estava querendo ler isso para ganhar dinheiro, né? Aí eu falei, vamos criar uma startup e tal. E aí eu chego nesse livro e tem um dos conceitos mais bestas do mundo, que é teoria do lote pequeno. Ela é muito legal porque ela é contra a nossa intuitividade, né? Porque a gente leva a crer que, como essas crianças, que o certo é você abrir todas as cartas, embrulhar tudo lá dentro e colocar lá dentro e acabou, certo? E aí elas foram ao contrário disso. Imaginemos que é certo, mas... Quais são os problemas que o pai pode ter, que as crianças podem ter enfrentado? O que vocês acham? Fila? Fila, um monte de coisa lá. Armazenamento. Tá. Porque... Na teoria, cara, deve ser muito mais rápido, porque eu pego e faço isso, depois eu pego e faço outra coisa, depois faço outra coisa. O grande problema disso são os intervalos. Porque não é só dobrar, porque depois eu tenho que manusear todos aquela pilha de 100 cartas e fazer isso. Só que isso a gente não conta muito, né? É muito massa isso, porque como que os carros foram criados? Henry Ford. Alguém lembra? Mais ou menos, fala aí. Ele pegava e fazia... Fazia uma peça só e no final você tinha um carro como? Tinha um carro como? A carcaça dele. Todos os carros iguais.
Então, mas isso não é teoria do lote pequeno. Isso se aplica em software? Não, porque toda hora a gente faz um software diferente. Ou na verdade, quase todas as ações que a gente faz são diferentes. Então com isso, não funciona muito bem. E aí na Segunda Guerra Mundial aconteceu uma parada do tipo essa. E aí vocês já devem ter ouvido falar daqueles asiáticos malucos que são japoneses. Que você vai lá, mata eles e daqui a pouco eles surgem. Né? Ou já ouviram falar de Toyota. Ou já ouviram falar de Kanban. Ou já ouviram falar de todo o movimento de agilidade, entre aspas, que tem vindo de lá. Se baseia basicamente nisso. Então o Henry Ford ele fazia lá um monte de carro, tudo igual, né? Você podia comprar qualquer carro, desde que ele fosse preto e fosse igual ao carro do Henry Ford. Tá? Então, não é exatamente um pequeno lote. Ele fazia tudo de uma mesma maneira. E outra, quando aconteceu a Guerra Mundial, acabou com o Japão e logo depois teve uma grande crise mundial. Os japoneses eles não conseguiam enfrentar os custos americanos. Porque nos americanos vocês vão lá, constroem um carro, então os caras otimizam o tempo, fazem um monte de coisa, vão fazer roda, faz todo mundo roda aqui, otimiza aquele tempo da roda. Então eles conseguem economizar grana em alguns desses pontos. O grande problema disso é que, será que as pessoas vão comprar todos os carros? Então se vocês forem hoje lá na Toyota, tem um japonês lá na frente, assim, ó, aí ele fica olhando se tem os carros na garagem. Quando acaba o carro, aí ele encomenda outro carro. Então, as coisas são feitas, né? Tem alguém para comprar, eu faço o carro. Tem alguém para comprar, eu faço o carro. Tá? Então, a grande sacada é que a gente consegue economizar tempo em times quando a gente faz coisas pequenas. Tá? Então, assim, quando eu pego aquela coisinha minúscula e divido, isso é gostoso. Ainda mais se falando de times. Quando eu pego uma coisa grande pra caramba pra fazer, você cansa de fazer essa coisa. Né? Tipo, já experimentou fazer um algoritmo cabuloso, né, pra quem é dev, e ficar o dia inteiro naquele negócio? Né? Já tentou pegar o seu dia e dividir ele em vários pedacinhos e fazer isso? É muito mais legal. É muito mais recompensador você mover as coisas. Tipo, vocês trabalham com Kanban e vocês devem colocar post-its. Já viu que o post-it fica um dia colado ali naquela posição? Ele não sai? Não é frustrante? Porque ele não anda, ele não vai, ele não flui. E aquilo desmotiva todo mundo. E outra coisa que acontece é que com ele, pode ser que eu tenha algum problema, que nem as meninas podem ter tido. Elas fizeram 100 cartas e aí a hora que ela estava lá colocando o papel, ela falou, puxa, o papel não cabe. E agora? Né? O pai notou isso no começo e as crianças não. Tá? Então, a teoria do lote pequeno, que faz um pedacinho desse livro, é muito bacana para projetos e para times, especificamente. Quando você pega e entende que Kanban nada mais é do que, esquece o negócio de gestão visual, e nada mais é do que dividir as coisas em pequenos lotes, coisas pequenas que eu possa mover, aí sim você tem ganho, e aí você tem o fluxo contínuo. Beleza? É isso.